Direto de Brasília com a gente agora, o Cláudio Humberto, porque o nosso convidado já chegou, né, Cláudio? Exatamente, estamos aqui ao lado do vice-presidente Hamilton Mourão para conversar conosco, conversar com os nossos ouvintes sobre os fatos, né, os últimos fatos aí que tem movimentado a cena política e também a República Brasileira. Muito boa tarde, presidente, muito obrigado pela gentileza de nos ceder esse seu tempo para conversar conosco. Boa tarde, Cláudio, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É uma satisfação poder comparecer aqui nesse horário e a gente debater um pouco aí dos temas que estão na ordem do dia, né? Presidente, a gente está na ordem do dia, né? O acontecimento principal deste fim de semana, que está todo mundo falando, que motivou uma série de declarações, medidas, prisões, inclusive, né? E isso tem sido reiterado a cada fim de semana, com muita gente insultando as instituições, etc. E sempre fazendo isso a pretexto de estarem todos fazendo a defesa do governo Bolsonaro. Depois disso, atirando fogo de artifício contra o Supremo Tribunal Federal, não está na hora do governo intervir nessa bagunça e acabar com isso? Cláudio, eu tenho sido perguntado sobre essa questão de manifestações, né, pró e contra o governo, né, e eu tenho uma posição muito clara. Minha posição é que toda aquela manifestação que se conduza dentro dos limites da lei, da ordem, né, ela é válida, né, mesmo que a opinião que seja ali apresentada, né, ela seja contrária muitas vezes aos princípios que regem o país, né. Nós já vimos manifestações desse tipo anteriormente, né, quando promovidas aí pela esquerda, e hoje vemos manifestações também desse tipo promovidas por elementos que se dizem ser de direita, né? Mas eu reforço uma coisa muito clara, né? Não pode ultrapassar os limites, né, do bom senso, os limites da lei, né, os limites da ordem, porque o que caracteriza uma democracia de massas como a nossa é o primado da lei. Então ela tem que ser obedecida. O senhor se incomodou de alguma maneira, lamentou essas prisões que foram realizadas, meia dúzia de pessoas que foram detidas, inclusive sob acusação de organização criminosa, etc., e todas elas partidárias ou defensoras do atual governo. Isso de algum modo incomoda o governo, constrange o governo? Eu não vejo dessa forma, né? Porque todo governo tem seus apoiadores, né? Tem apoiadores que são mais extremados e tem aqueles que se balizam, que são a imensa maioria, pelo bom senso, pelo senso comum, né? Pelo aquilo que é, né, vamos dizer assim, os princípios basilares aqui da democracia e, em particular, né, os princípios da nação brasileira. Então, como já tivemos pessoas que apoiavam outros governos também presas, né, por manifestações dessa natureza, ocorre agora no nosso governo que alguns manifestantes tenham se excedido. Aliás, nas manifestações de 2013, 14 e 15, né, 13 e 14, aqui em Brasília, tocaram fogo em ministério, tentaram incendiar o Itamaraty, queimaram o ônibus e tal. Ninguém foi preso, né? É uma coisa curiosa isso. Mas eu queria saber do senhor o seguinte: o que incomoda muitas pessoas, inclusive eleitores do governo, pessoas que votaram no senhor e também no presidente Bolsonaro, é o silêncio do presidente em relação a isso, né? O presidente não se pronuncia, ao contrário de desestimular esse tipo de atitude como a deste fim de semana, ao contrário, até chega a estimular na medida em que participa de algumas dessas manifestações. O senhor está entre aqueles que acham que o chefe do Poder Executivo deveria, mandar, enfim, enquadrar essa gente aí e pedir que... Porque, afinal de contas, o governo é que acaba sendo também muito prejudicado com tudo isso, né? O governo, no fim de semana, faz uma declaração peremptória de defesa do Estado Democrático de Direito e, no dia seguinte, os caras jogam bombas em cima do Supremo Tribunal Federal. Na realidade, né, o governo ele não consegue controlar, né, o ethos de cada uma das pessoas, né? E o mundo inteiro, e, obviamente o Brasil inserido nisso, né, vive um momento de altíssima polarização, né? Ao longo dos últimos anos essa polarização ela foi aumentando, ela é fruto, não é, de uma situação
econômica difícil que o mundo passa, onde diminui o emprego, as oportunidades de emprego para a juventude, então muita gente jovem, não é, sem poder acessar o mercado de trabalho. Isso não é privilégio só do Brasil, outros países também enfrentam empregos precários, isso leva a uma certa desesperança, leva a medo, não é, e cria esse clima que nós vemos e vemos aqui no Brasil. E esse clima vem, como você bem colocou, desde 2013, né? Então já vão lá 7 anos que nós estamos vivendo nesse clima, né? Em relação ao posicionamento do presidente, né, eu acho que o presidente também ele vê que esses movimentos têm sido pequenos. Nós não temos tido manifestações realmente expressivas, quantidade de gente na rua, né? É mais ali grupos de 400, 500, 600 pessoas, né, realizando seu protesto, né? Eu acho que no momento que isso tomasse uma proporção maior e realmente, né, indicasse um perigo, né, para as instituições democráticas, o presidente teria o seu posicionamento bem mais expressivo. Pedro. Nós estamos entrevistando aqui na Rádio Bandeirantes ao vivo, com transmissão simultânea do Band News TV, canal 24 horas de notícia do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Essa entrevista com o vice-presidente da República, direto do Palácio do Planalto, com o Cláudio Humberto. Presidente, obrigado por nos receber. Queria perguntar ao senhor sobre uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, né, que já foi reiterada, de que as Forças Armadas não cumprem ordens absurdas. O senhor concorda com essa afirmação do presidente? Quais são essas ordens absurdas? O presidente deixou claro, ao falar essa questão de ordens absurdas, é um tema que ficou recorrente aí ao longo do último mês, né? Editorialistas, formadores de opinião, né, passaram a analisar aí o papel das Forças Armadas e, na minha visão, com um olhar preconceituoso, né, com um olhar posto no passado, né? O pessoal fica olhando para 64 fazem 56 anos, página virada da história, não é? Então o presidente deixou claro que as Forças Armadas não participam de aventura, não é? Porque tem se colocado muito que o presidente busca promover tipo um autogolpe, não é? Se instalar de forma ditatorial no governo, e essa não é e nem nunca será, não é, a visão dele, e ele sabe muito bem que as Forças Armadas não o acompanharão numa aventura dessa natureza. É isso que ele quis dizer. Vice-presidente Lana Canepa, falando aqui também de São Paulo, eu queria saber qual que é a opinião do senhor sobre esse fato do fim de semana, o ministro Weintraub participando de manifestações, depois recebendo uma multa, e ele reagiu dizendo que parece que foi o único que foi multado por não cumprir a ordem do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal, de usar a máscara durante o fim de semana na manifestação. Mais uma polêmica envolvendo o ministro da Educação? O ministro Weintraub, eu não tiro o direito dele de participar da manifestação, né? Desde que participasse dentro das regras que estão estabelecidas pelo governo do Distrito Federal, né, de uso da máscara. E se abster, né, uma vez que ele representa o nosso governo, de algumas declarações mais polêmicas, que no final das contas não somam, né, apenas dividem. Presidente, hoje, mais cedo, em entrevista à Rádio Bandeirantes, o ministro Gilmar Mendes, ele criticou o que chamou de aparelhamento do governo por militares, ocupando cargos. Segundo ele, são 3.000 DAS entregues a militares. O senhor vê nessa declaração algum viés preconceituoso em relação a militares? Por que não militares? Ou o senhor concorda com isso? Acha que o governo deveria ser mais, digamos assim, tomado por civis do que por militares? Não, Cláudio, achei ótima essa tua pergunta, né? E tenho profundo apreço aí pelo ministro Gilmar Mendes, né? Reconhecido saber jurídico dele, né? Mas o ministro está com uma informação que vem sendo veiculada aí pela mídia que não procede, porque quem lançou esse dado, não é, ele o fez de forma linear. Ele esquece que tem mais de 2.000 cargos de natureza militar no governo. Só um exemplo, o Gabinete de Segurança Institucional tem 912 militares, né? Os palácios do Jaburu e do Alvorada, cozinheiros, taifeiros, que mobiliam esses palácios, são todos militares, né? O Ministério da Defesa está incluído nesse pacote. Eu estou até procurando fazer um levantamento mais correto para depois divulgar aí na mídia, né? Eu acredito que hoje a gente tem aí na faixa de uns 700 militares que ocupam cargos de natureza civil. É um número expressivo? Eu julgo que não, né? Eu julgo que é um número, digamos assim, coerente com a capacidade profissional daqueles que foram convidados para estar no governo. Então eu deixo claro, né, que, mais uma vez,
uma análise que parte de um dado que não é correto termina por, né, levar a uma interpretação que não coloca a verdade nua e crua, né? Presidente, a gente tem conhecimento de uma pesquisa que foi divulgada ontem do Instituto Orbis, um levantamento nacional, mostrando que quase 50%, 49,6% dos entrevistados estão pessimistas em relação a essa reta final do governo de Jair Bolsonaro. A que o senhor atribui esse pessimismo? Olha, eu já me referi aí, né, nessa situação de instabilidade, né, que eu não chamo de instabilidade institucional, muita gente fala de estabilidade institucional, mas as instituições no Brasil estão funcionando perfeitamente. Eu acho que há mais uma instabilidade emocional. O país ainda procurando se reerguer de uma crise econômica grave que nos atingiu aí no biênio 2014-2016, que terminou por levar ao impeachment da presidente Dilma. Aí o período do presidente Temer, quando estávamos fazendo uma melhoria na situação econômica, surgiu aquele incidente lá da JBS, que levou que o final do período do governo do presidente Temer também fosse um período complicado. Tivemos o trabalho ano passado de avançar na reforma do sistema previdenciário, e aí agora seria o momento de avançar nas outras reformas, entra essa pandemia. Então a conjugação de uma situação econômica difícil com a pandemia, isolamento, confinamento, a ameaça das pessoas perderem sua vida de forma prematura, tudo isso, leva a esse ambiente pessimista. E eu acho que compete ao nosso governo, nesse momento, buscar de todas as formas baixar as tensões e passar uma palavra de otimismo, de que o Brasil já superou crises bem mais graves e que nós vamos superar essa desde que haja o esforço conjunto de todos. Presidente, em relação ao Covid-19, ao combate ao Covid-19, o país, de uma forma geral, está conseguindo combater essa pandemia? Qual é a avaliação do senhor a respeito do trabalho que vem sendo desempenhado, não só pelo governo federal, mas pelos governos dos estados e pelas prefeituras em relação a esse tema? Olha, Pedro, essa pandemia, ela não tinha forma de bolo de como ser enfrentada. A questão chave, isolamento, lockdown, mas você precisa de medicamento que atenue os efeitos, que impeça a pessoa contaminada de terminar por ir bater numa UTI, porque quem bate numa UTI tem 70% de chance de não sobreviver. Então esse pano de fundo para tudo cria muita confusão, e aí a divulgação de números absolutos o tempo todo. Eu coloco aqui, o Brasil é um país de 210 milhões de habitantes. Se nós somarmos as populações do Reino Unido, da França, da Espanha, dá um pouquinho menos do que isso, e eles têm um índice de falecimento quase o dobro do nosso. Então não estou dizendo que o nosso está muito bem, porque ter perdido 43 mil pessoas não faz bem para ninguém. O que eu estou vendo agora, estou com a minha equipe aqui buscando fazer uma análise dos números, conversando aqui com os ministérios, é que eu estou vendo que está havendo uma desaceleração na taxa de letalidade. Então nós temos hoje 850, 160 mil contaminados, com 43, 44 mil óbitos, Isso significa que nós estamos a 5%, abaixo de 5%, já tivemos a 7%. Então temos que analisar isso e ver realmente se a nossa política, a política que os estados e municípios, que são a primeira linha de combate, está surtindo efeito, e com isso nós estamos conseguindo tratar os doentes de uma forma mais efetiva. Presidente. Então eu acho que é isso que a gente tem que olhar. Pois não, Lana? Com relação ao Ministério da Saúde, eu queria saber se já há uma decisão do governo sobre uma substituição ou vamos seguir com o ministro interino. Olha, eu não tenho conhecimento disso aí. O presidente não me comunicou nada a respeito ainda de um novo ministro da Saúde efetivo. Eu julgo que no momento que nós tivermos realmente conseguido equilibrar a curva da doença, eu acho que o presidente irá buscar alguém do ramo para chefiar o ministério. Presidente, olhando para trás, nesses 80 dias, 3, 4 meses de pandemia, o que é que o senhor acha que o governo deveria fazer diferente? O governo federal deveria fazer diferente em relação a essa pandemia, olhando para trás, fazendo um balanço aí, que eu sei que o senhor é um estudioso do assunto, está preocupado com isso, e eu gostaria de saber, há uma autocrítica a ser feita?
Cláudio, a primeira coisa, né, é que o país é um país desigual, né? O Brasil é um país desigual pela... Né, nós temos dimensões continentais, por termos, né, uma desigualdade social enorme, por termos regiões metropolitanas, né, com áreas de enorme carência. Então, essas áreas eram áreas, digamos assim, propícias para que a pandemia avançasse de forma desordenada. Nós temos a característica do brasileiro, o brasileiro é um povo mais gregário, o brasileiro não gosta de ficar confinado, né? Então, isso tudo influenciou, digamos assim, na estratégia que os governos estaduais e municipais buscaram a todo tempo de isolar as pessoas. Na minha visão, a grande tarefa do governo federal o tempo todo tinha que ser, número 1, buscar os melhores protocolos para a cura da doença e disseminar esses protocolos. Número 2, é uma tarefa logística de pessoal, para que equipes de saúde fossem deslocadas para aqueles locais onde há carência de profissionais de saúde, e a logística dos insumos necessários para combater a pandemia. Eu acho que num primeiro momento nós ficamos meio titubeantes nessa questão logística, não é? Discutimos muito o problema de protocolo, com a questão da cloroquina, etc. e tal, não é? Eu acho que essas poderiam ser ações melhor concertadas pelo governo desde o começo. Presidente, eu queria só tirar uma dúvida. O senhor, como representante do governo, entende que foi um erro retirar os dados oficiais sobre o acompanhamento do coronavírus, do avanço do coronavírus no site do Ministério da Saúde e mudar o horário da divulgação dos dados? Qual foi o problema ali naquele caso? Eu acho que ali, viu, foi uma questão que não foi bem organizada, né? Porque nós tínhamos um sistema, né, de transmissão dos dados, e o novo sistema proposto aí pela equipe do ministro Pazuello, eu particularmente considero mais efetivo para que se analise de forma correta a curva epidemiológica, que é quando, ao receber os dados, você vai lançá-los nos dias em que eles efetivamente aconteceram, porque termina havendo um atraso, né, nessa disseminação. Então, eu acho que isso deveria ter sido explicado para evitar os maus entendidos, né, que acabaram gerando aí aquela, né, digamos assim, aquela sensação de que o governo queria esconder dados quando não era isso. Mas o serviço ficou interrompido, né, ministro? Desculpa, presidente. Pois é, exatamente, porque para substituir um sistema por outro, o outro tinha que estar pronto. É isso aí. Então foi um erro. São quase 18 meses de governo, né? É possível fazer um balanço e verificar onde o governo acertou mais, onde errou mais, ou a pandemia atrapalha esse tipo de avaliação? Eu acho que nesse momento, né, Cláudio, fica muito difícil, porque esse enfrentamento, a pandemia ela mudou totalmente, né, o planejamento que nós tínhamos, né? A nossa visão em termos de planejamento, vamos dizer assim, da solução do principal problema, que é a questão econômica, né? 2020 era o ano do avanço das reformas estruturantes, né, tributária, administrativa, né, de modo que a gente pudesse enfrentar em melhores situações a questão fiscal e a questão da produtividade. No momento em que nós tivemos que voltar atrás em tudo isso, mudar a rota, né, porque a nossa rota, que era uma rota de um liberalismo, digamos assim, clássico, ela mudou para um keynesianismo clássico no momento em que o governo tem que injetar recursos, né, seja colocando dinheiro na mão das pessoas que eram subempregadas ou que estavam no mercado informal ou que eram seus próprios patrões, digamos assim, né, auxiliar as empresas, né, estabelecer linhas de crédito, buscar preservar os empregos formais. Então aí mudou totalmente, nós temos que esperar baixar a tensão disso tudo, chegar à conclusão de quanto realmente nós vamos gastar nisso, que até agora a gente só tem estimativas. Vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, está conversando conosco ao vivo na Rádio Bandeirantes, com transmissão simultânea do canal Band News TV, canal 24 horas de notícias do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Queria perguntar para o senhor sobre economia, vou fazer duas perguntas em uma aqui, claro que, e vamos contar aí com a sua boa vontade para respondê-las. Primeira é em relação ao tamanho, né, do rombo que teremos no fim desse ano. O governo já tem aí um número, tamanho da consequência dessa pandemia de coronavírus. E segundo, queria que o senhor trouxesse uma palavra sobre a saída do Mansueto Almeida, secretário do Tesouro, que anunciou que vai deixar em agosto essa função no Ministério da Economia. Vou começar pela mais fácil, que é a saída do Mansueto, né?
Então, a saída do Mansueto já era esperada, o próprio ministro Paulo Guedes deixou isso claro, o Mansueto tinha, não é, a vontade dele de trabalhar na iniciativa privada, não é? É um quadro extraordinário, prestou excelente serviço, mas a gente sabe que a carreira aí de orçamento e finanças, né, possui profissionais extremamente competentes e gente com capacidade para substituir o Mansueto. Então, desejo sucesso para ele aí na nova empreitada que ele vai iniciar a partir do começo do ano que vem, e agradecemos, né, em nome de todo o Brasil, o trabalho extraordinário que ele fez como secretário do Tesouro. Em relação ao tamanho, né, do buraco fiscal, nós ainda não temos a dimensão, né? Podemos estimar, né, se estima aí em torno de 750 bilhões de déficit, né? Nós tínhamos uma previsão de 120, né, ou seja, um avanço de 630 bilhões, mas a gente tem que esperar que realmente, né, todos os recursos que foram repassados sejam efetivamente utilizados, porque da minha experiência na administração pública a gente vê que muitas vezes são pedidos recursos e que terminam por não serem utilizados quando chega ao final do ano. Então pode ser que ao final do ano aí nós tenhamos uma situação mais positiva do que um déficit nesse nível. Presidente, o senhor tem alguma projeção, faz alguma projeção sobre a retração do PIB, do Produto Interno Bruto para este país? Porque as apostas vão de 5 e qualquer coisa a 9, né? Eu queria saber se o senhor tem alguma estimativa sobre isso. Como é uma estimativa negativa, né, é meio complicado da gente fazer. Eu tenho acompanhado aí os estudos, né, do Banco Mundial, FMI, né, das instituições privadas. Eu cravaria aqui que nós vamos ficar entre 5% e 6% negativo. Que é mais ou menos a estimativa do economista-chefe do Bradesco. Ele faz a estimativa de 5,9 negativos, né? O que é otimista, né? Consideradas as circunstâncias. O mundo vai cair em torno de 7%, né? Mas como nós temos alguns nichos aqui que estão produzindo bem, o nosso grande carro-chefe, que é o agronegócio não foi afetado, então o agronegócio, acredito, vai sustentar, né, essa queda do PIB, aí, ou seja, não é sustentar a queda, impedir que a queda seja mais abrupta. Mais acentuada, né? Isso, exatamente. Presidente, eu tinha muita curiosidade de saber de que maneira essa pandemia, ou a quarentena, ou a pandemia, afetou a sua vida pessoal. Eu sei que o senhor gosta de cavalgar, gosta de atividades físicas, tinha lá os seus hábitos pessoais, e aí chega a pandemia. O que é que alterou na sua rotina? Olha, o que ela alterou é a convivência, né, da minha família. Eu tenho meus filhos e meus netos que moram aqui em Brasília, então nós não estamos nos vendo, né? Eu pertenço a grupo de risco, né? Já chegando nos 67 anos, né? Então a gente tem mantido esse afastamento, mas no resto aí eu tenho feito a minha atividade física, até porque eu tenho a vantagem de residir lá no Jaburu, que tem todas as instalações e espaço que me permite fazer atividade física, e compareço ali ao nosso regimento de cavalaria 3 vezes por semana, e a prática da equitação é uma prática isolada, e lá todas as medidas profiláticas, como a maioria dos quartéis aí, têm sido tomadas à risca, né? O camarada só entra medindo temperatura, né? Álcool gel o tempo todo, máscara. Então, o principal problema é realmente a convivência. E aí, Cláudio, até falo o seguinte, eu acho que muita gente está sentindo falta. Estou sentindo falta ali de jogar o meu voleibol, a minha dupla de vôlei, e depois de tomar um chopp no bar. Isso está fazendo muita falta. Presidente, deixa eu perguntar para o senhor sobre o tamanho do Estado brasileiro. É uma discussão que a gente sempre tem aqui na Rádio Bandeirantes, né? Não é uma oportunidade essa, se é que se pode falar em se aproveitar algo dessa pandemia, né? Para reduzir o tamanho do Estado brasileiro. O governo faz essa conta, tem a intenção de estimular esse debate no Congresso Nacional? Esse debate estava pronto, viu, Pedro? Porque em fevereiro nós estávamos com a reforma administrativa, que ela trata especificamente parte, né, do assunto do enxugamento do custo do Estado, né? Agora é difícil aqui no Brasil, e o campo do debate é o Congresso, né? A gente sabe disso, não há imposição por parte do Executivo, nem pode ser, né? Mas a gente tem que saber sempre que todos aqueles que recebem salário do governo ou que tem acesso a dinheiro do governo, essa turma sempre reclama quando você vai querer diminuir isso aí, né? Então é uma discussão que tem que ser levada realmente para dentro do Congresso, que é onde está a representação da sociedade brasileira, né?
E nós precisamos diminuir o tamanho, né? Nós temos que ter um Estado que caiba no bolso do contribuinte brasileiro. E esse não seria o momento, vice-presidente, de discutir isso, já que o trabalhador brasileiro tem 10 milhões de brasileiros que tiveram jornada e salários reduzidos por conta da pandemia. Será que o servidor público não tinha que dar a sua cota de contribuição nesse momento? Vocês têm acompanhado essa discussão, né? Não tem como ser imposta. Eu acho que é a partir do momento em que o Congresso voltar a se reunir formalmente, o Congresso está sendo reunido virtualmente, né? Aí esse tema ele vai ganhar uma dimensão maior. A pressão da sociedade, como você mesmo está expondo, tem sido grande sobre isso. E também não podemos querer só colocar o funcionalismo público como o vilão da história, né? Tem muitos outros gastos que são feitos, né? O governo muitas vezes gasta mal, né? E a gente tinha que melhorar isso aí. A gente tem recurso e recurso muitas vezes que é desperdiçado. Teve uma polêmica nessa semana por conta do repasse dos recursos aos governos estaduais, que tinha a ver com aquela história dos números no site do Ministério da Saúde. Foi citado como um argumento que alguns governadores estariam manipulando esses números para receber mais dinheiro dos cofres públicos do governo federal. Isso foi uma denúncia que ficou solta. O governo tem algum indício de que isso realmente aconteceu? Houve erro nesses repasses de recursos para combate à pandemia a governos estaduais? Olha, que eu saiba, não, né? Eu não tenho acesso a se tem algum tipo de investigação, algum tipo de denúncia sobre essa questão dos governos estaduais. Agora, os órgãos de controle estão fazendo o trabalho deles, né? Eu estou vendo tanto os tribunais de conta dos estados, agora e principalmente a nossa Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, eles estão todos atentos, né? E algumas operações até já foram deflagradas nesse sentido. Presidente Hamilton Mourão, vice-presidente da República, nós queremos agradecer muito a gentileza de nos conceder esse seu tempo tão precioso para prestar os esclarecimentos. Cláudio, posso só mais uma rapidinho aqui, claro, para a gente não deixar de falar do TSE, né? Porque tem um julgamento sim. da chapa Bolsonaro-Mourão. Queria ouvir do vice-presidente como ele está acompanhando, né, esse processo, qual que é a expectativa que ele tem para os próximos passos desse julgamento que vai acontecer, vai ser retomado aí na semana que vem. Olha, Pedro, de forma tranquila e serena, né? Eu sempre entendi na minha vida que quem não deve não teme, né? Então eu não tenho a mínima dúvida a respeito da lisura do processo eleitoral e da forma como a nossa campanha foi financiada, né? Existe denúncia, né? Existe investigação e o tribunal irá julgar isso à luz da legislação, né? E eu tenho plena convicção, né? E mais ainda, né? Tenho plena confiança nas pessoas que integram o tribunal e que vão fazer o julgamento dentro da mais perfeita ordem, da mais perfeita legalidade. Então eu acompanho isso com muita tranquilidade, sem problema nenhum. Presidente, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima, então. Cláudio, muito obrigado, Pedro, Holanda, e a todos os nossos ouvintes por terem me dado essa oportunidade nesse final de tarde da gente poder debater um pouco esses temas que afligem a todos nós. Muito obrigado. Fraterno abraço a todos. Um abraço. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes ao vivo com o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, entrevista concedida ao jornalista Cláudio Humberto, direto do Palácio do Planalto, Lana Canepa e eu aqui no estúdio em São Paulo.